E aí, nação? Meu nome é Celso. No vídeo de hoje, eu quero trazer a conversa de um novo estádio para um outro patamar. Vamos falar de números. Eu não vou entrar com cálculos muito sofisticados, vou usar um raciocínio bastante simples para explicar qual é a viabilidade de o Flamengo ter o seu próprio estádio. Ao final do vídeo, depois de nós passarmos por todo o conceito e os cálculos que eu vou estar demonstrando para vocês, eu vou levá-los a uma reflexão. Nós, como torcedor, temos que encarar esse desafio de discutir este assunto sem a paixão. Porque tem sempre o lado defensor de ter um estádio próprio, que tem suas razões, e tem o lado de querer o Maracanã, que também tem suas razões. A gente não pode esquecer toda a história que tem o Maracanã e sua relação com o Flamengo simplesmente num estalar de dedos. Mas também a gente não pode esquecer que ficar com o Maracanã traz um monte de efeito colateral que irrita muito a torcida do Flamengo. A casa própria é sim um desejo, mas será que esse desejo vai fazer bem para o Flamengo? Eu quero tentar fazer você refletir sobre esse assunto de uma maneira bastante madura, com informação para que você possa fazer o seu próprio julgamento. Sem paixão, como eu disse, ou com a paixão no Flamengo, não na ideia de ter ou não um próprio estádio. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa jornada. Antes de eu começar toda essa calculeira, eu vou pedir para vocês para darem um like, inscreverem-se no canal, compartilharem esse vídeo porque ele traz material super importante para a discussão madura do assunto. Vem comigo, galera, dá o seu like, inscreva-se e compartilhe. Bom, o primeiro ponto que sempre cria uma dificuldade é a gente ter referências de quanto custa para construir um estádio. As últimas referências que nós temos no Brasil é da época da Copa do Mundo, onde teve todo aquele problema de superfaturamento, corrupção, propina, essas coisas todas, e aí não dá para a gente realmente considerar que aqueles são os custos normais da construção do estádio, né? E ninguém sai construindo estádio toda hora, né? A gente não tem estádios sendo construídos nem no Brasil nem fora do país todo ano. Então a gente tem que buscar as referências mais próximas. No caso, no Brasil, a referência mais próxima que nós temos é a do Atlético Mineiro. A Arena MRV está sendo construída neste momento. Inicialmente, a Arena MRV ela foi orçada em 560 milhões e ela teve uma doação de um terreno de 60 milhões. Como a gente não espera nenhum tipo de doação, né, a gente tem que considerar a soma desses dois custos. Porém, em recente matéria do GE, foi revelado que o custo aumentou de 560 para 700 milhões. É verdade, gente, isso também acontece na iniciativa privada, né? Então, esse valor aumentado para 700 milhões, mais o terreno, o valor total da obra passou a ser 760 milhões. Este estádio do Atlético Mineiro ele tem uma capacidade de 46 mil lugares. Então, a gente pode fazer uma conta simples, pegando o valor da construção total, 760 milhões divididos por 46 mil lugares, dá um custo unitário por lugar de 16.500. Também nesta matéria foi revelado o valor de naming rights do Atlético, que seria de 60 milhões de reais. Não vou entrar na discussão se é pequeno ou grande, este é o valor que está revelado na matéria. O segundo valor revelado é que o Atlético Mineiro, entre cadeiras e camarotes, ao todo são 128 camarotes, pretende levantar algo em torno de 200 milhões de reais. Essa é a conta do estádio de 46 mil lugares do Galo. Nós vamos fazer agora o cálculo inverso, né? Sabemos que o Flamengo quer ter um estádio do tamanho do Maracanã. Então nós estamos falando de algo em torno de 75 mil lugares. E sabemos que o custo construtivo, segundo a nossa conta lá do Atlético, é a única referência que a gente tem, está em 16.500 por assento. É uma multiplicação pura e simples dos 16.500 vezes 75 mil, que dá aproximadamente 1 bilhão e 200 a construção da arena no Flamengo. Esse número pode variar, até porque o preço dos terrenos em Belo Horizonte não é o mesmo preço dos terrenos no Rio de Janeiro. Eu não sei qual é a localização
lá em Belo Horizonte desse estádio, se é um lugar valorizado ou não. Se o Flamengo fosse fazer, seria na Barra da Tijuca, que é super valorizado. Então, isso pode variar. Mas a gente está fazendo um exercício, 1,2 bi. Bom, como o estádio do Flamengo é maior, ele tem uma maior capacidade, consequentemente tem mais espaço para mais camarote, então eu estou entendendo que o Flamengo, ao invés de 128, que é do Atlético, consiga fazer 150 camarotes e ele poderia vender aí talvez mais cadeiras para conseguir fazer um recurso maior na venda de cadeiras e de camarotes. Aí é puro chute, eu estou estipulando que se no Atlético é 200 milhões, o Flamengo conseguiria minimamente 250 milhões na venda de cadeiras e camarotes. Isso é bom, é uma receita que entra, que vem a reduzir o valor a ser financiado pelo Flamengo para a construção do seu próprio estádio. Bom, agora vamos fazer a conta, né? Nós sabemos que o estádio vai nos custar aproximadamente 1,2 bi. Nós temos 100 milhões de naming rights e nós temos camarotes rendendo em torno de 250 milhões. Fazendo essa conta simples, 1 bi menos esses dois valores, nós temos o valor de 850 milhões, seria o valor que o Flamengo precisaria ter para construir o seu estádio com os seus próprios recursos, com financiamento, com um parceiro, não importa. 850 milhões é o valor que o Flamengo teria que desembolsar ao longo do tempo para a construção do seu estádio. Todo e qualquer investimento que a gente faz, se eu vou comprar uma lanchonete, como é que eu posso saber se essa lanchonete é viável? Se tudo que ela produz é suficiente para custear a existência da lanchonete. E de preferência até eu ter lucro. Mas, minimamente, eu tenho que conseguir com a lanchonete recursos para pagar a própria lanchonete. Dentro desse conceito, eu fui buscar o nosso último ano de arrecadação completa, né? Porque teve pandemia, 2020, 2021, 2022, a gente ainda não voltou ao ritmo normal, né? Eu peguei qual foi o nosso desempenho em bilheteria, em arrecadação do estádio, segundo o balanço do Flamengo de 2019, que foi um ano mágico, né? Então, eu estou pegando o ano mágico do Flamengo, com uma das maiores arrecadações em bilheteria que o Flamengo já teve na sua história. Estou considerando que este valor é o valor que nós temos que considerar que a nossa lojinha, né? Ou seja, o nosso estádio, tem condições de faturar ao longo dos anos. E aqui nós temos um valor de receita bruta de 109 milhões, que foi o que o Flamengo apresentou em 2019. Teve custos operacionais do estádio, né? Segurança, limpeza, iluminação, enfim, os borderôs da vida. E ele teve uma receita líquida de 49 milhões. Isso no ano inteiro de 2019. Lembrando, um ano mágico, em que o Flamengo ganhou tudo e o Flamengo lotou o estádio em praticamente todos os jogos. Bom, vamos falar das premissas desse exercício que eu estou fazendo, para a gente tirar da conta mal entendido. Primeira premissa, não considerei juros ao longo do tempo do financiamento. Vai ter juros, ou seja, se eu incluir juros, esse número piora. Mas a minha intenção aqui não é falar de matemática financeira, cálculo de juros, nada disso. É apenas fazer uma conta simples para a gente pensar objetivamente no número que corresponde construir um estádio de futebol. Então, sem juros. Outra coisa, nós usamos números aí aproximados. Eu não estou eu estou pegando em milhões, em bilhões, e não falando em números centavos e centenas de reais. Então, a gente tem que considerar que estamos falando em números aproximados. Terceiro, eu fiz um exercício de quê? Se nós tivermos um estádio próprio, é possível que a gente ganhe uma eficiência na geração de receita dentro desse estádio. É aceitável. E também é aceitável que a gente tenha uma eficiência na redução de custo de operação desse estádio. Então, para puro exercício, eu estou estipulando como premissa que a gente vai ganhar uma eficiência de 20% na receita, ou seja, tudo que a gente arrecadou no nosso melhor ano no Flamengo, a gente vai ganhar 20% a mais por conta de estarmos no nosso estádio. E tudo que nós gastamos em 2019 de custo operacional, nós vamos gastar 20% a menos. Então, nós vamos trabalhar em dois cenários. O cenário que é o cenário de 2019, de um ano mágico, e
um cenário melhorado na hipótese de nós termos o nosso próprio estádio. Bom, até agora, o que nós fizemos? Nós identificamos os números que nós vamos usar no nosso exercício. E eu considerei 2 cenários, como eu falei antes, das eficiências, né? Tanto na receita quanto o menor gasto na despesa. E para isso eu coloquei a conta fazendo uma primeira coluna onde a gente coloca sem a eficiência, ou seja, que nós repetíssemos daqui para frente o mesmo desempenho de 2019, que foi um ano mágico. E uma outra coluna que seria aquele ano mágico melhorado pelo fato do estádio ser moderno, ser nosso, melhor administrado, ter uma eficiência de receita maior, em 20%, e um melhor desempenho de despesa, reduzindo em 20%. E aí, como é que nós ficamos? Bom, o nosso valor, sem qualquer eficiência, de receita operacional, é de 109 milhões. Melhorado, vai para 131. Na despesa de 60 milhões, melhorado, vai para 48 milhões. Com isso, o resultado sem eficiência são os mesmos 49 milhões que nós falamos antes, e se for melhorado, a gente vai para 83 milhões. Bom, aí nós vamos fazer um cálculo simples para dizer em quantos anos nós pagamos o estádio. Sempre lembrando que não estão aí considerados juros na nossa conta. Então nós pegamos o valor financiado, 850, que é o mesmo, seja no cenário 1 ou cenário 2, e dividimos pelos valores apurados na coluna sem eficiência e na outra coluna com eficiência. E aí a gente chega a sem eficiência, com 17 anos que a gente levaria para recuperar o valor investido na construção do estádio, e com eficiência reduziria isso para 10 anos. Ou seja, minimamente em 10 anos a gente, com todo a maravilhosa arrecadação que nós temos, em 10 anos a gente recuperaria o valor do estádio. Então, essa conta dá para a gente exatamente o tamanho do esforço que teremos para pagar esse estádio. E aí, gente, não estou falando, não tem nada a ver se tem ou não tem parceiros, isso só muda se tiver um mecenas, tá? Se o cara chegar aqui, der um cheque de 850, constrói o estádio e acabou. Eu não quero nada. Aí isso muda. Agora, caso contrário, esse o número. Resumindo, galera, qual é o tamanho da encrenca e por que essa coisa gera tanta discórdia entre o entendimento da torcida, o entendimento da diretoria? Dentro da própria diretoria tem uma divisão, porque não é um assunto simples. Veja, o Landim, ou qualquer dirigente que fosse, abrisse mão, neste momento, da concessão do Maracanã, qual é o impacto da decisão dele? É afetar o Flamengo em no mínimo 17 anos. Ele vai afetar o Flamengo em no mínimo 17 anos. Ah, mas é só 50 milhões? Não, são 850 milhões. O Flamengo, quando começou lá em 2013, todo endividado, ele tinha uma dívida de 750 milhões. Hoje, essa dívida está em torno de 200, 300 milhões. Então, hoje ainda, nós não nos livramos totalmente da nossa dívida. Ou seja, nós temos 200 a 300 milhões, está certo que é do Refis, a maior parte desse valor, mas é uma dívida de 300 milhões. E nós vamos botar 850 milhões em cima. Se não for parceiro, nós vamos deixar de arrecadar 850 milhões de receita que o parceiro vai receber por ter dado esse dinheiro na frente para a gente. Eu não vou entrar aqui em discussões emocionais a respeito do Maracanã. A verdade é que a torcida do Flamengo não precisa nem de Google Maps para chegar na sua cadeira dentro do Maracanã e começar a torcer. Ela vai quase que flutuando até o seu local de torcida. O Maracanã é bastante perfeito em relação a isso. Mas olhando em termos de conta, se nós abdicarmos da concessão, simplesmente, são 49 milhões que deixamos de colocar no time do Flamengo, seja em salário, seja em jogador, tá certo? Então o que isso representa? Só para dar uma referência, são 2 Bruno Henrique por ano. 2 Bruno Henrique por ano. É o equivalente a isso. Olha o que é um número quando você transforma isso em qualidade técnica para o seu time.
O Bruno Henrique custou 23 milhões de reais. Né? É até um pouco mais aí. Ainda dava para botar um na beiradinha ali. Ainda dava para pegar mais um jogadorzinho ali. Corresponde a quase 3 anos de salários da folha de pagamento integral do Flamengo. A folha de pagamento do Flamengo está em torno de 250, 300. Dá praticamente 3 folhas de pagamento. A gente pode trocar uma comissão técnica de ponta por ano. A gente, não gostei desse técnico, vou procurar um outro técnico. Não precisa pegar um técnico rasteiro, não. Vamos pegar uma comissão técnica de primeira. Esse valor, por ano, durante 17 anos. Então, não é um número pequeno, é um número muito relevante e por conta disso é que qualquer decisão por concessão ou sair da concessão ou construir um estádio próprio é uma decisão que envolve um volume de recursos enormes e que tem um impacto direto no time do Flamengo. Não é dizer assim, o Flamengo é rico, fatura 1 bilhão e tal. O Flamengo fatura 1 bilhão, mas tem 900 milhões de despesa. Então, ele não pode pegar 100 milhões do que sobra e aplicar tudo no estádio, porque se ele pegar os 100 milhões que sobra e aplicar tudo no estádio, o Flamengo ele não investe mais em jogador nenhum. Então tem impacto direto esse tipo de decisão. Essa que é a grande questão. Se você tivesse que tomar essa decisão, você ia tomar essa decisão simplesmente por amor ao Flamengo, por orgulho de não dividir as contas com o Fluminense, pelos problemas e transtornos eventuais que tenha com o Vasco ou o Botafogo? Ou você ia esfriar a cabeça e olhar para esse número e ver o que vai dar? Então, seria, no meu entender, uma irresponsabilidade enorme da diretoria do Flamengo de ficar pontinhos e virar as costas para o Maracanã. Sem entrar nas questões logísticas, de modal de transporte, essa coisa toda. Não vou entrar nesse mérito. Puramente dinheiro. Seria, sim, uma irresponsabilidade da diretoria dizer não, eu não quero mais o Maracanã, enquanto ela não tivesse todo esse modelo definido. Se vai ser realmente dada a concessão, se o modelo de concessão interessa, porque pode ser que o modelo de concessão que o governo passe para o Flamengo não interesse ao Flamengo. E aí ele pode, mesmo tendo esse modelo à disposição, não quer esse modelo e prefere construir. Vai ficar 4 anos pagando aluguel quando jogar o Maracanã, um aluguel caro e tal, mas depois disso se livra do Maracanã. Mas tem que olhar a opção. Não pode simplesmente abandonar a opção. Então, é preciso ultrapassar esse último e derradeiro limite que é: qual é o modelo da concessão e se nós vamos ganhar a concessão. Porque se nós ganharmos a concessão, nós teremos 850 milhões livres ou mais para aplicar no nosso time. Porque é onde esse número entra no final das contas. Então, eu, antes de dizer se eu contra ou se eu a favor, eu tenho que entender. Eu tenho que entender o número, o que está envolvido, o risco que está envolvido. Não é verdade? O Flamengo pode começar a acumular algum tipo de dívida. O futuro ninguém sabe. Todos nós queremos um futuro do Flamengo hegemônico. Mas e se o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, se eles por um acaso tiverem mais sorte dos campeonatos do que nós, se nós pararmos de disputar uma Libertadores por algum tempo, tudo isso afeta a bilheteria. Então você tomar uma decisão que vai afetar o clube por 17 anos, no mínimo, porque se botar juros esse número é maior, não é uma decisão fácil, não é uma decisão corriqueira. Você só pode tomar uma decisão dessa se você tiver certeza que aquele negócio que está se apresentando para você não é bom para você. O que foi até agora não tem uma concessão. Tem um contrato de concessão temporário. A concessão mesmo é o contrato que virá, que será discutido agora. Este contrato é que vai valer pelos próximos 25 anos. Se o Flamengo chegar e disser assim, olha, não quero mais saber, vocês decidam aí, Fluminense, Vasco, fiquem com o Maracanã. Eu vou construir meu estádio. Ok, é uma decisão válida, mas ela tem que ser tomada com serenidade, com seriedade e principalmente com responsabilidade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Às vezes o que a gente deseja sem pensar pode ser um problema para você no futuro. Eu, pessoalmente, quero que o Flamengo tenha um estádio para dizer que é seu. Eu já prefiro um modelo de ter a concessão do Maracanã e ainda ter um estádio de menor capacidade para jogos menores, até para ter um backup do Maracanã, para enfrentar times de menor expressão.
jogos, eventualmente Campeonato Carioca, alguns jogos contra times fraquíssimos da Libertadores que eventualmente não tem uma carga, e ter esse estádio, essa arena para 40 mil pessoas e tal, ser uma opção. Eu acho que o Flamengo no futuro tinha que conseguir por aí, se ele continuar com o Maracanã. Agora, se a concessão for ruim, o Flamengo tem que sair mesmo. E aí tem que fazer o seu próprio estádio. Agora, não sair sem avaliar. Esse aqui eu acho que é o conceito. Eu acho que todo mundo que... se você fosse fazer um investimento em alguma coisa, você não iria e tivesse talvez uma situação que fosse vantajosa para você, mas não está na mão. Mas você não esperaria que essa coisa vantajosa para você se concretizasse ou não para tomar uma decisão que fosse te afetar praticamente o teu futuro? É esse o problema que está posto. E, como eu disse, não é minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto, é apenas colocar essa discussão do tamanho que ela deve ser tratada. Espero ter contribuído para vocês para essas discussões sobre esse assunto com os seus colegas, com os seus grupos de WhatsApp. Por favor, deem seu like, compartilhem, discutam nesse nível que é muito bom. Mandem seus comentários, mandem lá suas observações, eu vou ter o máximo prazer de responder. Tá bom, galera? Grande abraço e até a próxima!